Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nesse vídeo a gente vai fazer exercícios relacionados à geometria analítica, inclinação da reta, coeficiente angular e equações da reta, certo? Formas de como a gente pode definir e caracterizar uma reta, certo? Então vamos lá. Primeiro exercício. Determina o valor do coeficiente angular de uma reta de inclinação angular alfa igual a 45 graus. O que a gente tem que perceber? Ele quer o coeficiente angular m e ele te deu o que para chegar até isso? Ele te deu a inclinação angular, ou seja, o ângulo formado entre o eixo x e essa reta S, que no caso é 45 graus. E a gente tem duas formas de calcular o coeficiente angular m: a partir do ângulo de inclinação e a partir de dois pontos da reta. Qual é o caso? É o primeiro caso. Por quê? Porque a gente tem a inclinação da reta. Então, a resolução é bem simples. Através do ângulo, eu faço a tangente desse ângulo, que é o nosso coeficiente angular. Então, m é igual a tangente desse ângulo alfa. Como o alfa vale 45 graus, o m é igual a tangente de 45 graus. Então, o m equivale a 1. Ou seja, o nosso coeficiente angular, m, é igual a 1. O que é difícil no exercício? O que a gente mais usa em geometria analítica, geralmente, é fazer o coeficiente a partir de dois pontos. Então, essa fórmula, a partir do ângulo de inclinação, a gente não usa tanto. No entanto, é importante sempre saber, vai que é preciso, né? Então, caso eu tenha o ângulo de inclinação, o que eu faço? A tangente desse ângulo vai ser o nosso coeficiente angular. Vamos para o próximo. Calcule o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A, de coordenadas 2 e 3, e o ponto B, de coordenadas 4 e 7. Eu acabei de falar que a gente tem a segunda forma de calcular o coeficiente angular, que vai ser o que a gente vai usar nesse exercício. Por quê? Porque a gente tem os dois pontos de uma reta. E a partir dos dois pontos, eu uso o segundo meio de calcular o coeficiente angular, que é a partir da fórmula y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Aí tem dois cálculos aqui. Por quê? Porque tem aquela coisa, qual que eu vou colocar primeiro? O A ou o B? Qual vai ter coordenada x1, y1 e qual vai ter coordenada x2 e y2? Não tem diferença qual ponto que eu vou escolher como x1, y1, coordenada x1 e y1, e qual é o ponto que eu vou escolher como coordenada x2 e y2. Por quê? Porque o valor vai ser o mesmo. Vamos fazer aqui. Vamos começar considerando o A como x1, y1, coordenada x1 e y1, e o B como coordenada x2 e y2. Então, o nosso m vai ser igual a 7 menos 3 sobre 4 menos 2. Ou seja, 4 sobre 2, que é igual a 2. Mas se eu considerasse o B como coordenada x1 e y1 e o A como coordenada 3, coordenadas x2 e y2, eu teria que o m, nosso coeficiente angular, é igual a 3 menos 7 sobre 2 menos 4, que é igual a menos 4 sobre menos 2, que é igual a 2 também. Ou seja, a ordem dos pontos em que eu vou colocar, se um vai ser x1 y1 e o outro vai ser x2 y2, não interfere no resultado do nosso coeficiente angular, se você colocar essas coordenadas de maneira correta, certo? Próximo exercício. Agora a gente vai falar de equação da reta. Quando a gente só determina a equação da reta, é o que a gente chama de equação geral da reta, que é o que vem a partir do Yo-Yo-Michô, certo? Que é o que a gente vai usar. Por quê? Se não viesse, ou você não tivesse prestado atenção, a equação da reta é a equação geral, então Yo-Yo-Michô, ele te dá outra dica. Determine a equação da reta que passa pelo ponto A de coordenadas menos 1 e 4 e tem coeficiente angular 2. Qual é o tipo de equação da reta que usa um ponto e o coeficiente angular? A equação geral, que é o Yo-Yo-Michô, que provém do Yo-Yo-Michô, certo? O que é importante? O m é o nosso coeficiente angular, que é 2, e o ponto vai equivaler às coordenadas x0 e y0. Ou seja, o nosso x0 vai ser igual a menos 1 e o nosso y0 vai ser igual a 4, que eu vou substituir na fórmula do Yo-Yo-Michô. Ou seja, y
menos 4 é igual a 2 vezes x menos menos 1, certo? Regra de sinal. Porque sem a regra de sinal vai mudar toda a nossa conta, certo? Então vai ficar y menos 4 é igual a 2x mais 2. Passando tudo para o mesmo lado e multiplicando por menos 1, a gente tem que a equação geral dessa reta é 2x menos y mais 6 é igual a 0. Vamos para o próximo exercício. Determine a equação da reta que passa pelos pontos A, menos 1 e menos 2 e B, 5 e 2. O que a gente vai ter que fazer? A gente quer a equação geral da reta. Eu acho que eu dei um pouco de spoiler. Mas a gente não tem o coeficiente angular. Lembra que para eu usar e chegar na equação geral, eu tenho que usar o Yo-Yo-Michô. E o Yo-Yo-Michô tem qual a característica dela? Um ponto dessa reta e nosso coeficiente angular. Não foi te dado no enunciado o coeficiente angular, mas tem como a gente calcular. Como? O coeficiente angular tem duas formas de ser calculado. Quando eu tenho um ângulo de inclinação da reta, o que não é o caso, e quando eu tenho dois pontos. Nesse caso eu tenho dois pontos. Ponto A de coordenadas menos 1 e menos 2 e o ponto B de coordenadas 5 e 2. Ou seja, eu vou calcular inicialmente o coeficiente angular usando YB ou Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, certo? Eu usei a forma alfabética, então ficou YB menos YA sobre XB menos XA, para ter um pouco de ordem. Então ficou 2 mais 2 sobre 5 mais 1, que é igual a quarto sexto. Fazendo simplificação dessa fração, eu tenho que o nosso coeficiente angular dessa reta é igual a 2 terços, certo? Agora eu tenho o nosso coeficiente angular e eu escolho um desses pontos, ou o ponto A ou o ponto B, para usar no Yo-Yo-Michô, com coordenadas, no caso de Yo-Yo-Michô, x0 e y0. Então eu usei o ponto A por conta de ordem alfabética, mas se você quisesse o B por casualidade, teria a mesma coisa. Então vamos lá. Então o Yo-Yo-Michô é y menos x y0 igual a m vezes x menos x0. Substituindo pelos valores do ponto A, y menos menos 2 é igual a 2 terços vezes x menos menos 1, o que chega na nossa equação final, na equação geral dessa reta, que é 2x menos 3y menos 4 é igual a 0. Próximo exercício. Determine o coeficiente angular e o coeficiente linear da reta de equação 2x mais 3y igual a 1. Se ele te pede coeficiente angular e coeficiente linear, é porque ele quer a forma reduzida da equação da reta, certo? Lembra-se que esses elementos, principalmente o coeficiente linear, aparece principalmente na forma reduzida, certo? Que é o que a gente vai chama teoricamente de n, porque a forma reduzida é y igual a m vezes x mais n. M, o coeficiente angular, e o n, o coeficiente linear, certo? Então, a partir da equação que ele deu, que é a nossa equação geral, eu vou reduzir até cair na forma da equação reduzida. Então, lembrando que o formato da forma reduzida é y igual a m vezes x mais n, certo? Ou seja, deixar os valores restantes, o y em função de x, certo? Então 2x mais 3y é igual a 1, passa o 2x para o outro lado, fica 3y igual a menos 2x mais 1, passando o 3, está multiplicando isso para o outro lado, dividindo, eu tenho que o y é igual a menos 2 terços vezes x mais 1 terço. Quem acompanha o x é o coeficiente angular, ou seja, o coeficiente angular nesse caso é menos 2 terços, e quem está isolado, somando ou subtraindo do x, é o nosso coeficiente linear, que nesse caso é 1 terço, certo? Então, o que é importante desse exercício? Aonde aparece o coeficiente linear, principalmente, é na forma reduzida,
Então, se eu tiver a forma geral, não tem como eu saber qual é o coeficiente angular e qual é o coeficiente linear. Por quê? O coeficiente linear é um elemento que aparece na forma reduzida. Então, se eu tiver a equação geral, eu preciso chegar na forma reduzida, ou seja, deixar os elementos, o y em função de x, para assim eu definir quem é o coeficiente linear, principalmente. O angular já aparece em alguns outros casos. Então, vamos lá. Próximo exercício. Determine a forma reduzida da equação da reta que passa pelos pontos A de pontos menos 1 e 5 de coordenadas menos 1 e 5 e o ponto B de coordenadas menos 3 e menos 1. O que a gente tem antes de começar a reduzir? Eu quero chegar na forma reduzida. Só que para eu chegar na forma reduzida, eu tenho que chegar na forma geral. E a forma geral parte do Yo-Yo-Michô, certo? Yo-Yo-Michô é a equação que parte do coeficiente dessa reta, o coeficiente angular dessa reta, e de um ponto. Eu não tenho coeficiente, mas eu posso calcular a partir dos dois pontos dados. Então o m vai ser igual a yb menos ya sobre xb menos xa, que gera menos 1 menos 5 sobre menos 3 mais 1, que gera um m igual a 3, ou seja, nosso coeficiente angular é igual a 3. Usando qualquer um dos pontos dados, nesse caso eu usei o A de coordenadas menos 1 e 5, eu substituo no Yo-Yo-Michô. Então o y menos y0 vai ser igual a m vezes x menos x0. Então o A entra como coordenada x0 e y0. Então eu substituo menos 1 no lugar do x0 e 5 no lugar do y0. Então fica y menos 5 é igual a 3 vezes x mais 1. Simplificando e deixando o y em função de x, a gente tem que a nossa forma reduzida da equação dos dois pontos dados é igual a y igual a 3x mais 8, em que o 3 é o nosso coeficiente angular m, que a gente já calculou, e o 8 é o nosso coeficiente linear, que é o nosso n. Próximo exercício. Escreva na forma segmentária a equação da reta que passa pelos pontos 3, os pontos de coordenada 3 e menos 1 e o outro ponto de coordenadas menos 2 e menos 4. O que a gente tem? A forma segmentária é aquela forma final que chega tudo a uma forma x sobre a mais y sobre b igual a 1, certo? O que eu tenho? Eu vou chegar na forma geral para depois chegar a tudo isso. Como? Forma geral parte do Yo-Michô. Só que nesse caso eu não tenho coeficiente. Como a gente já fez nos exercícios, a gente calcula esse coeficiente a partir de 2 pontos. Usa o Yo-Michô e a partir da forma geral a gente chega na forma segmentada, deixando naquela forma. Certo? Então vamos calcular o coeficiente angular. Então o m vai ser igual a yb menos ya sobre xb menos xa, que vai ser igual a menos 4 mais 1 sobre menos 2 menos 3, o que gera que o m é igual a 3 sobre 5, ou 3 quintos. No Yo-Michô eu substituo o m por 3 quintos e, usando um ponto, que nesse caso eu usei o 3 e menos 1, eu faço a forma geral, certo? Então vai ficar y menos y0 é igual a m vezes x menos x0, substituindo os valores, y mais 1 é igual a 3 quintos vezes x menos 3. Certo? E aí a gente vai desenvolvendo essa equação até ficar no formato que eu quero. Certo? Então vamos lá. Eu vou desenvolvendo. Então fica 5y mais 5 é igual a 3x menos 9. 3x menos 5y é igual a 14. Por que eu fiz isso? Eu passei o y para o mesmo lado do x e passei o 9 para o outro lado. Por quê? Porque na forma segmentada o x e o y ficam do mesmo lado, certo? Não fica um em função do outro mais. E aí o que eu faço? O valor isolado eu passo dividindo. Por quê? Porque de um lado eu quero que fique só um isolado lá do outro lado da equação. Só que o nosso x e o nosso y, essas variáveis, elas ficam sozinhas. Então eu tenho que achar uma forma de sumir com 3 e o 5.
O que gera que a nossa forma segmentada dessa equação é x sobre 14 sobre 3 mais y sobre menos 14 sobre 5, que é igual a 1. Lembrando que os valores que estão abaixo, ou seja, que estão abaixo dessa fração, são as coordenadas respectivas do ponto que corta o eixo que está representado acima. Então, o 14 sobre 3 significa a coordenada x do ponto em que a reta corta o eixo x, enquanto que o menos 4 sobre 5 é a coordenada y do ponto em que a reta intersecciona o eixo y, certo? E por hoje é isso, nesse vídeo é isso. Então até o próximo vídeo, beijo, beijo, tchau, tchau.